Então, vamos falar sobre essa ferramenta. Quer dizer, o motor é uma componente importantíssima, né? Não tem aquela de dizer, a suspensão e o freio são mais importantes. Óbvio que são. A suspensão e o freio são mais importantes na medida em que elas são a fundação, elas são a base para o carro poder ter motor. Para o carro ter um motor forte, você precisa ter como curvar e parar. Então, suspensão e freio são importantíssimos. Mas o motor vai fazer você virar rápido. A gente não vai ser hipócrita, tá? Dobrar a tua potência, vai baixar teu tempo de volta para caramba. Mesmo que o freio não corresponda e que a potência não corresponda. É perigoso, não é o certo, não é o ideal, mas vai baixar teu tempo de volta. Você acelera, 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 ganha tempo, depois freia e faz e tal. Bom, mas vamos entender, vamos voltar no assunto aqui, para a gente poder não fugir da meada e da linha que eu tracei para a gente conversar. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: como é que o turbo vai gerar potência, tá? O motor de um carro, ele é uma bomba de ar. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é essa história dessa bomba de ar. O motor de um carro é isso aí. Ele é uma bomba de ar, tá? Ele coloca ar para dentro. Esse ar recebe a adição de combustível. Essa mistura assume uma determinada proporção, é disparada, estamos falando de motores a gasolina álcool, né? É disparada uma faísca, uma centelha pela vela, e essa faísca e essa centelha, bum, geram uma explosão. Essa explosão empurra esse pistão que vocês estão vendo na foto para baixo, gera torque, torque vezes RPM gera potência e o carro anda, ok? Então, qual que é o grande lance do motor? O motor é uma bomba de ar. A gente precisa colocar, quanto mais ar a gente colocar para dentro, mais combustível a gente vai poder adicionar, maior vai ser a explosão, maior vai ser a potência. Legal. Isso fica uma coisa muito clara. Como é que os motores colocam ar para dentro? Os motores, inicialmente, antes de existir turbo ou outro tipo de sobrealimentação, os motores colocavam ar para dentro, aspirando naturalmente o ar. Se vocês observarem na imagem, quando o pistão desce, que é o tempo da admissão, a válvula de admissão aberta, ele chupa ar da atmosfera, sim, mas ele permite que o peso do ar faça força para entrar no cilindro. Então, o cilindro será cheio de ar pelo peso de uma atmosfera, com uma pequena ajuda, uma ajuda da sucção que o pistão faz quando desce. Tá ok? Legal. Qual é o máximo de ar que eu vou conseguir colocar dentro desse cilindro? O máximo de ar que eu vou conseguir colocar dentro do cilindro é o volume que cabe lá dentro vezes o peso de uma atmosfera. A atmosfera, galera, é o ar que está em cima das nossas cabeças. Ele tem um peso, e esse peso é que vai forçar o ar para dentro. Então, o ar vai ser forçado para dentro, mas com o peso de uma atmosfera. Legal. Aí, o que a galera começou a descobrir? Porra, legal, no nível do mar, eu tenho uma atmosfera inteira em cima de mim. Lá no topo do Himalaia, eu já tenho menos de uma atmosfera inteira, porque eu estou no alto de uma montanha, parte desse ar que pesa está do meu pé para baixo. Agora, e pior, e quando o cara levanta voo num avião? Lá na Primeira Guerra Mundial, aqueles aviões a pistão, que o cara levantava voo e ia alto, 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 o avião começava a perder potência. Então, a grosso modo, se você chegar na metade da altura da atmosfera, você vai ter meia atmosfera em cima de você e você vai ter metade da potência. E aí os aviões não conseguiam guerrear com a metade da potência. Então, os caras começaram a inventar, começaram a pensar numa forma de colocar mais ar para dentro, de fazer que lá no ar, em meia atmosfera, coubesse mais ar para dentro do motor, para que continuássemos colocando bastante combustível, a explosão fosse bastante forte, gerasse bastante potência, etc. Legal? E aí vieram uma série de soluções, entre elas veio o turbo, entre elas veio o nitro, sim, o nitro é uma sobrealimentação, entre elas veio o supercharger, que é outra forma de alimentação. Tem motor que combina duas dessas. É até comum, na náutica, por exemplo, é comum motores combinarem supercharger com turbo, tá? Motores a diesel, especialmente os mais antigos, hoje em dia não, são todos turbo por causa da geometria variável, mas antes de existir o turbo de geometria variável, os motores, a Volvo faz muito isso em barco, de usar um supercharger para começar o processo
e depois o supercharger sai fora e entra um turbo que assume dali para frente. A gente vai conversar sobre isso. O que acontece? Essa indução forçada, essa colocação forçada de ar para dentro, ela tem o objetivo de adicionar mais ar, adicionar mais combustível, explosão mais forte, mais potência e vamos embora. Legal. Como é que funciona? Tem uma relação disso com potência? Tem. Cada vez que a gente dobra a atmosfera, cada vez que a gente coloca uma segunda atmosfera, vamos supor, você tem um motor de 300 cavalos, tá? Se você conseguir dobrar a atmosfera, ou seja, colocar uma atmosfera a mais, que é 1 bar de pressão, ou aproximadamente 1 quilo de pressão, que é o jeito mais popular de falar, ou 14,7 PSI, né? Ou 100 kPa, depende da unidade de medida que você quiser, você vai dobrar a potência. Por quê? Porque com uma atmosfera você fazia 300 cavalos, agora você colocou 1 bar de sobrepressão, então você tem 2 atmosferas lá dentro. Uma atmosfera natural, uma atmosfera que é a sobrepressão, você tem 2 atmosferas, você vai poder colocar o dobro de combustível e vai ter o dobro da potência. É desse jeito, funciona assim por aproximação e funciona muito bem assim por aproximação, tá? Então, o turbo, ele tem uma capacidade que o motor naturalmente aspirado não tem. Por quê? Vamos lá. O motor naturalmente aspirado, eu posso preparar ele para ele correr mais? Posso. O que eu vou fazer? Bom, o motor é uma bomba de ar. Quanto mais ar eu coloco, mais potência eu tenho. Então, eu tenho que colocar mais ar. Então, como é que a gente faz para colocar mais ar? A gente libera o caminho que o ar tem que percorrer. Então, a gente coloca um filtro esportivo, alguns usam até sem filtro. A gente faz um cabeçote com os dutos maiores, com os dutos numa angulação mais favorável. As válvulas, que dá para ver aqui no desenho, as válvulas de admissão, as de escape também, a gente faz elas maiores e, com isso, a gente vai crescendo o espaço para o ar passar, a gente vai facilitando a vida do ar para aumentar o enchimento do cilindro, para poder encher melhor o cilindro, botar mais combustível e dar mais potência. Isso tem um limite? Claro. A gente vai conseguir 20% de potência. Se o teu motor for uma desgraça do motor velho e você colocar muita coisa nele, nessa parte de tubulação, vamos chamar assim, você vai conseguir 20% de potência. Você vai conseguir 100% de potência? Não. 100% de potência, você tem que botar o dobro de ar. O dobro de ar não vai entrar aspirado naturalmente. Para colocar o dobro, o triplo, o quádruplo de ar, você vê, você pega um motor AP de 100 cavalos e tira 1000. Você bota 10 vezes mais potência do que ele tinha. Ou um motor AP de 200 cavalos, bota 1000, 5 vezes mais potência que ele tinha. Né? Então, assim, esse tipo de ganho de potência grande, você só vai conseguir com o turbo, ok? Supercharger, nitro, alguma forma de você forçar o ar lá para dentro. Muito bem. Então, vamos falar quais são as 3 formas básicas de você forçar o ar lá para dentro. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Um abraço para você, meu amigo. Ó, tá vendo? O Kleber está falando uma coisa aqui, que é isso. Ó. Ele tem um Alfa Romeo, é aspirada a Alfa Romeo dele. Quando ele vinha para o Rio de Janeiro, ele sentiu uma diferença grande de desempenho, claro, porque no Rio de Janeiro tinha uma atmosfera inteirinha em cima dele para poder jogar o ar para dentro. Bom, eu vou mostrar para vocês agora as 3 formas que você tem de colocar mais ar para dentro. Essa daí é a mais barata, tá? A forma mais barata de você começar a colocar mais ar para dentro é um kit nitro. Cara, eu vou explicar ele de uma forma resumidíssima, tá ok? Dentro dele você tem um gás em estado líquido. Esse gás é óxido nitroso. Esse gás em estado líquido, quando ele está comprimido aí dentro, quando ele descomprime, ele congela, igual ar-condicionado, ok? Um gás comprimido, quando ele expande, ele congela. Então, você bota esse gás para expandir dentro do teu coletor de admissão, vamos chamar assim, você vai congelar o ar que está passando pela tua... não vai congelar, mas vai gelar bastante o ar que está passando pelo teu coletor de admissão.
e com isso você vai aumentar muito a densidade. Você vai conseguir colocar muito mais gramas de ar naquele mesmo espaço, tá ok? E com isso entrou mais ar, entrou mais oxigênio. Só que como ele é óxido nitroso, ele tem muito oxigênio dentro dele. Então, ele carrega muito oxigênio, ele gela a carga de ar que está entrando pela admissão, logo entra mais oxigênio ainda, você adiciona o combustível correspondente, bum, uma explosão danada. Legal. O nitro é o jeito mais barato. Um kit nitro é mais barato do que um kit turbo, é mais barato do que um supercharger, tá ok? Ele gera muita potência, mas ele gera alguns contratempos muito grandes. O primeiro contratempo, o mais simples de entender, é o seguinte, só um minutinho. Obrigado, Fábio, obrigado pelo elogio, meu amigo. O primeiro contratempo que ele gera está na nossa cara aí, ó. A garrafa acaba. A garrafa tem 4 quilos, 4,5 kg, ela acaba, né? E acabou, você tem que encher e botar outra. Então você vai lá, dá sei lá quantas espreitadas no nitro, na arrancada, ok, porque é uma reta curta e tal, você enche a garrafa depois ou troca a garrafa, legal. Mas numa pista, num circuito, não é legal porque você vai dar meia dúzia de espreitadas e vai acabar. Primeiro problema. Segundo problema, a forma como ele entrega potência é uma forma muito abrupta, é uma forma muito bruta. Ele entrega potência muito brutamente, você vai concorrer a quebrar tudo no carro e vai concorrer a perder tração, tá ok? E também porque ele esfria o ar, mas como ele gera uma explosão muito mais forte, ele esquenta muito a câmara de combustão. Então o ideal é você ter um motor que foi preparado para receber o óxido nitroso, para receber o nitro, tá? Aí tem várias coisas, folga de pistão, entre pontas de anel, tem vários detalhes que eu não vou entrar, porque o objetivo da live é ser simples, mas para receber o nitro, para receber esse calorão que o nitro vai causar no motor, né? Ele gela o coletor, mas esquenta o cilindro e tal. Então o nitro é a tua última opção. Ah, mas por que muita gente usa, Sandro? Você já usou. Já porque ele é barato de comprar. O kit nitro custa barato de comprar, ok? Bom, vamos lá. Segunda opção, supercharger. É esse cara aqui. Esse cara, ele faz diferente. Ele tem basicamente 3 tipos, mas eles fazem a coisa do mesmo jeito. E a explicação tem que ser simples, então ela vai ser simples. Uma correia pega a rotação do virabrequim, roda esse bicho aí, ou outro bicho parecido com esse, tá? Esse é um tipo, mas tem outros, tem os centrífugos, deslocamento positivo, rosca, são 3, 4 tipos, e vai comprimir o ar para dentro do seu motor. Mas vamos aos fatos. Fato número 1, primeiro fato, ele rouba potência para criar potência. Então, ele tem uma ação parasita. O supercharger, ele é mais simples do que o nitro? Ele é mais simples até do que o turbo, mas ele tem outra coisa de bom, ele é linear, né? A potência sobe de forma linear conforme a RPM sobe, mas, em compensação, ele é parasita. Para ele fazer cavalo, ele rouba cavalo. Então, a grosso modo, para você pegar um motor ter 1.000 cavalos, você vai ter que produzir 1.300 cavalos. Porque 300 cavalos você vai perder rodando esse supercharger. Tá? E aí o que vai acontecer? Você vai ter, lá indo para a roda, 1.000 cavalos, mas as tuas bielas fizeram força de 1.300. Então, o teu motor vai fazer força para 1.300 cavalos, o teu consumo vai ser para 1.300 cavalos, mas só vai sair lá pelo virabrequim para fora 1.000 cavalos que vão caminhar pelo câmbio e para as rodas. Então, essa ação parasita dele, ela cria esse problema de você precisar ter um motor que aguenta 1.300 para você ter 1.000, que consome para 1.300 para você ter 1.000 e outros detalhes. A posição da maioria deles, que fica em cima do coletor de admissão, também é uma posição que gera um aquecimento exagerado. Ele gera o que se chama de... como é que fala? Oh, meu Deus do céu. Ensopar. Ele ensopa de calor. Tá? Em inglês seria heat soak. Ele ensopa de calor. Então, ele coloca calor demais sobre a admissão e, com isso, o turbo também, Sandro. O turbo é diferente. O turbo coloca menos calor do que ele. Ele coloca calor demais sobre a admissão e isso faz também você não ter todo o ganho de potência que você podia ter, porque quanto mais quente, menos gramas de ar vão passar naquele mesmo volume. Ok? Então, beleza. E, em último lugar, que na verdade é o primeiro lugar,
esse cara aí, o turbo. O turbo, ele aproveita uma energia que estava sendo jogada fora, que é essa linha vermelha que está aí na foto, que são os gases do escapamento que estavam indo embora, é uma energia que estava sendo jogada fora, porque o motor gerou potência, mas ele gerou calor. Esse calor ia ser jogado fora pelo escapamento. E ele reaproveita para girar uma turbina. A turbina, na verdade, é só a parte vermelha, tá, galera? A parte azul chama-se compressor. A gente chama tudo isso daí de turbina errado, tá? Isso daí, na verdade, é um turbocompressor. Ele usa uma turbina para movimentar um compressor, que aí sim comprime ar para dentro do motor. Beleza. Então, o turbo, ele não tem a ação parasita, tá? Então, ele gera mais potência, com menos consumo, e forçando menos o motor, porque você não precisa daquela história de ter 1.300 cavalos para ter 1.000 cavalos, ok? Então, quando você tem 1.000 cavalos, a tua biela só sofreu 1.000 cavalos, tá? Agora, o que acontece? O turbo é só vantagem? Não. O turbo tem bastante vantagem? Tem. O turbo é mais versátil, você consegue controlar a potência de dentro do carro, pressão, logo potência de dentro do carro. O turbo você consegue usar ou não usar. Se você pisar pouco, você não usa. Ele não pressuriza, e com as injeções eletrônicas você consome menos combustível, porque ela joga só a quantidade de combustível necessária para ele andar sem pressão do turbo. Ao mesmo tempo, você quer potência, você pisa um pouco mais, passa mais gases pela turbina, e ao passar mais gases pela turbina, você adiciona mais combustível, gera mais potência, e ao gerar mais potência, ele corre mais. Então, é como a história do Up TSI, né? Ele é um motor 1.0, que se você não acelerar muito, a turbina não entra, vamos dizer, ele fica um 1.0 econômico. E se você quiser que ele corra, você acelera, e a turbina entra, e ele vai e corre bem mais do que um 1.0 normal, tá? Vamos lá. Tem um monte de gente falando umas coisas aí. Fabião, vou comentar o que você está falando já já. Então, galera, o turbo, ele tem uma série de vantagens. Agora, todos esses caras aí que eu citei, eles têm uma gigantesca desvantagem. E é um grandíssimo inimigo da maioria das máquinas, incluindo os motores e os carros, que é a geração de calor. Esses caras aí, para gerar potência, eles geram um puta de um calorão. Um baita de um calorão. E esse calor, ele tem que ser administrado, porque se esse calor não for administrado, o que vai acontecer? Ele vai criar problemas de resistência ao carro. Peças que não conseguem suportar o calor que ele gera durante o tempo que dura uma corrida, ou uma sessão de track day, ou o que quer que seja. E essas peças vão começar a sofrer com esse calor e você vai começar a ter quebras, ou você vai começar a ter perda de potência. Começa a criar pontos quentes na câmera, a central vai lá, tira ponto, tira até pressão nos turbos, nos carros modernos e tal. Então, o gerenciamento desse calor é um grandíssimo problema, tá? Eu vou dar exemplos de extremos, tá ok? Por exemplo, barco, né? Até um assunto que eu gosto, porque é uma mecânica diferente, mais bruta e tal. Você pega esses barcos de atravessar o oceano, os motores são diesel, os motores têm uma cilindrada altíssima, 16 litros, 18 litros, aspirados, e tem 100 cavalos, 150 cavalos. RPM baixíssimo. Por quê? Porque o que o cara quer é economia e o cara quer durabilidade. Então, o cara pega um motor de, sei lá, 16 litros, com 200 cavalos, não tem turbo, o barco anda devagarzinho, mas sai daqui e atravessa o oceano para outro continente, tá? Por quê? Vai gerar menos calor, vai ter menos potência para mesmo tamanho, e com isso as bielas vão sofrer menos, os pistões vão sofrer menos, o bloco vai sofrer menos, tudo vai sofrer menos. Esse é um extremo. O outro extremo são os motores extremamente pequenos, como a gente vê hoje aí, motor 1.0 com 200 cavalos. Cara, é uma forçação de barra um motor 1.0 com 200 cavalos, né? Então, o que acontece ali? Tudo ali está no extremo. A temperatura é elevada ao extremo, as forças sobre bielas, pistões, bloco, virabrequim é elevada ao extremo, e com isso a tua chance de quebrar é maior. Lembra do início da conversa? É uma ferramenta.
Você quer que essa ferramenta faça o quê? Você está disposto a correr esse risco de quebra, de gastar mais dinheiro, de ter um maior consumo, de ter que parar mais frequentemente para esfriar o carro, mas você quer um desempenho máximo? O turbo, sem dúvida, vai te dar o melhor resultado. Agora, deixa eu só comentar um lance que o Fábio colocou aqui, antes de eu seguir para mais um assunto aí do nosso uso em pista. O Fábio disse assim, no meu carro eu tive que forjar bielas e pistões para colocar o kit nitro e o nitro está progressivo. Perfeito. Ou seja, bielas vão aguentar, pistões vão aguentar, muito provavelmente quando ele fez isso ele usou folga adequada, entre pontas de anel adequado, para poder aguentar o que o nitro gera de calor na cabeça do pistão, e ele usou uma modernidade que a eletrônica nos provê, que é a forma de colocar o nitro de forma progressiva. Você pode ir ciclando uma solenoide, igual, como se fosse um bico, né? Só que é uma solenoide, o bico também é uma solenoide, ele cicla uma solenoide e ele coloca mais nitro ou menos nitro, duas solenoides, na verdade, uma do nitro, a não ser que seja nitro seco, uma do nitro e outra do combustível, e com isso ele adiciona o nitro aos poucos. Ele pode botar 30 cavalos, daqui a pouco mais 30, daqui a pouco mais 30, daqui a pouco mais 30, e com isso todo o trem de força vai se acostumando a mais força, mais força, mais força, sem dar aquele tranco monstro. Então, existem recursos? Existem. Até no Supercharger você tem como regular a pressão. O Supercharger tem uma desvantagem, por exemplo, para aumentar a pressão você tem que reduzir a polia, para aumentar o RPM do Supercharger. Mas existem outros jeitos de você fazer, de controlar a pressão com eletrônica. A eletrônica é uma ferramenta maravilhosa que provê para a gente muitas soluções, tá?